Então, o tema de hoje, né, nós vamos restringir a pequenos conceitos de direito penal para compreendermos o direito penal, né, mais à frente, como direito material, como direito que classifica, que classifica as ações, a aplicação da pena e etc. Né? Então vamos trabalhar pequenos conceitos para o entendimento do direito penal. Né? Primeira coisa que nós temos que entender, o que é a lei penal? O que é lei penal? Então nós vamos falar disso. Vamos falar de classificações, né, da lei penal. Vamos falar de norma penal em branco, não é? Norma penal em branco, que mais? E a sua aplicação. Vamos falar também de interpretação da lei penal, espécies de interpretação, interpretação autêntica, jurisprudencial e doutrinária, e vamos falar também de interpretação declarativa, interpretação restritiva, interpretação extensiva. Vamos falar de elementos de interpretação e fechar com vigência e revogação da lei penal agora nessa aulinha de hoje, né? Vamos lá, primeira coisa, o que é a lei penal, né? Quais são as leis penais? E aí existe uma diferenciação que é muito comum o aluno ao final do curso, né? Ou quando vai advogar, ou vai, né, prestar concurso, ou começa a entrar na área do direito, é comum ter esta confusão, né? E até na prática, né, fazer essa confusão em relação a essa questão por conta dessa deficiência da teoria geral do direito penal. Por isso que é importante essa matéria de base, né? Eu costumo dizer que essa matéria de base, né, elas não estão dentro do jardim do conhecimento. Elas estão na grama, abaixo da grama, na raiz, né, no solo, misturado com as minhocas e com o fertilizante, porque é o fundamento da matéria, né? Então essas matérias sociológicas de base, de fundamento, que antecede a matéria propriamente dita, essas matérias, né, elas trazem esses conceitos, né? Para entender o direito penal, teoria geral do direito penal. Para entender o processo, teoria geral do processo. Para entender o direito, introdução ao estudo do direito, né? E aí fora sociologia jurídica, filosofia, as matérias que tem a ver com a língua, com o vernáculo, né? É muito comum o aluno reclamar disso, né? Professor, mas para que eu preciso de português se eu vi português da primeira, na segunda, até a quarta série, da quinta, sexta, sétima, oitava, colegial, agora na faculdade? Óbvio, importantíssimo, né? Essas matérias. Ah, mas é uma revisão? Revisão com aprofundamento de conhecimentos da nossa linguagem, que é o código de conversação, é o código de transmissão de conhecimento, recebimento de conhecimento, transmissão de informação, recebimento de informação, né? A mesma coisa em teoria geral do direito penal, né? Aqui nós vamos trabalhar a base do conhecimento. Então, como primeiro tema, lei penal e suas características, os seus caracteres. Bom, como já dizemos antes, né? Falamos antes em outras aulas, né? Falamos sobre teoria da pena, falamos sobre fontes, falamos sobre a teoria do crime, né? Falamos sobre todos esses aspectos, mas nada como entender sobre o que é a lei penal. O que é a lei penal? Né? E a confusão a qual eu me referia sobre lei penal, né, é confundir a lei penal e achar que a pena está somente no Código Penal, quando na realidade nós temos, né? Primeira coisa, a lei é a única fonte formal, a lei é a única fonte formal do direito penal no Brasil, né? A lei, né, é a única fonte formal do direito penal no Brasil, a única fonte formal, né? Temos outras fontes, mas a única fonte formal do direito penal é a lei. Agora, que lei é esta? Onde está essa lei? Primeira, Código Penal. Mas não temos só o Código Penal, e aí que eu falei da confusão e não expliquei, estou explicando agora. Então temos o Código Penal e legislações, né, especiais. Eu ia falar de ordinária ou extraordinária, mas a legislação ordinária é o Código Penal, né? Então temos a Constituição e a legislação ordinária, que é o Código Penal. E paralelo ao Código Penal, olha só, não é abaixo do Código Penal. Paralelo ao Código Penal, legislação especial. Então, qual é a diferença?
No Código Penal eu tenho crimes contra a vida, contra o patrimônio, eu tenho crimes contra a honra, não é? Tenho vários crimes descritos no Código Penal, não é? E aí eu tenho o Código Penal. Mas, por exemplo, a legislação sobre a repressão de entorpecentes, né? Ou antiga legislação de tóxicos, né? De tóxicos, eu ia falar tóxico, mas tóxicos. Essa legislação é uma legislação especial. Eu ia estar olhando, procurando aqui, eu estou no meu Código Penal. Mas não está dentro do Código Penal a legislação de entorpecentes. Então, na hora de punir o traficante, ele não será punido de acordo com o Código Penal. Ele será punido de acordo com a legislação especial. Certo? Tem suas diferenças, tem uns detalhezinhos que nós vamos explicar. É isso, mas não é só isso, né? Então, como assim é isso, mas não é só isso? Olha só, para punir o traficante, ele será punido pela legislação de entorpecentes. Para processar o traficante, o procedimento também está na lei de entorpecentes. Mas na hora da aplicação da pena, nós tivemos aula lá atrás, no módulo anterior, sobre interpretação sistemática do direito, né, dizendo que a pena do traficante, a pena do artigo 33, por exemplo, da lei de tráfico, né, ela não é aplicada pura e simplesmente pela lei de tráfico, pela lei de entorpecentes. Né? Há um conjunto, há um sistema a ser analisado chamado de sistema penal. Então todo o sistema penal deve ser considerado. E aí eu vou considerar a pena do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a pena do tráfico de entorpecentes, combinada com... Agora vem, olha só, eu saio da legislação especial e volto para o Código Penal. Olha a confusão. É onde que eu falei da confusão. É onde que eu falei que o aluno confunde, o iniciante confunde, o neófito confunde essas questões de direito inicial. Por quê? Não é? Porque quando se pula esses conceitos iniciais, tão simples, né? Quando eu falo de lei penal, a qual lei eu estou me referindo? Ao Código Penal? Parece que é isso, mas não é. É o Código Penal, a legislação especial, as contravenções penais, o Código Penal Militar, Lei de Segurança Nacional, que mais? Matérias de imprensa, economia popular, falência, alimentos, etc, etc. Então toda a legislação especial que não está no Código Penal, caso eu venha necessitar de uma legislação especial, eu vou utilizar a legislação especial e vou utilizar o Código Penal numa interpretação sistemática, né, que nós já falamos de interpretação da lei, falamos de interpretação sistemática, falamos de hermenêutica, que é uma forma de interpretar o direito, de analisar, não só enxergar a lei como ela é, né, dura, seca e gramatical, mas entender além do que está ali, porque quando se aplica a lei, além do que está, né, no papel, significa considerar o aspecto humano, o aspecto fático, as circunstâncias do fato, as circunstâncias do ser humano envolvido dentro da aplicação da lei, seja ela civil, seja ela penal. No caso aqui do direito penal, né? Então, as características da lei penal é que a lei, primeira coisa, é a única fonte formal da aplicação do direito penal é a própria lei. Então temos várias leis, Código Penal, legislação especial, contravenções penais, Código Penal Militar, temos o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a Maria da Penha, né, Lei, né, 11.340 de 2006, né, a Lei Maria da Penha, que mais? Lei de Segurança Nacional, são legislações especiais que não estão no Código Penal, não estão embutidas no Código Penal. Portanto, não estando embutidas no Código Penal, essa legislação especial, a parte do que está no Código Penal, né, envolve todo o conceito de lei, portanto, né? Então a lei é a única fonte formal de direito penal no Brasil, né? Além dessas outras legislações especiais. Então, a princípio temos aí, então, Código Penal, legislação penal, contravenções penais, não é?
e etc e tal. Bom, a lei penal apresenta as seguintes características, né? Quais são as características da lei penal? Né? Repetindo, quais são as características da lei penal? Né? As características da lei penal é imperativa, geral, impessoal e exclusiva, regulando apenas fatos futuros. Então, se nós perguntarmos quais são as características da lei penal, a resposta é: as características da lei penal é que ela é imperativa, né? Ela impera, ela ordena, ela manda, ela é geral, né? Ela trata de casos genéricos, nunca é individual, pessoal, dirigida a alguma pessoa, né? Tanto é que eu venho aqui em seguida, impessoal, não é? E exclusiva ao direito penal, ao direito público penal, regulando apenas fatos futuros. O que significa isso? Significa dizer que a lei penal, né, a lei penal, ela vai tratar sempre de aspectos gerais, sempre prevendo um fato que, caso ocorra, caso ele seja tipificado, caso venha se encaixar na lei este fato previsto no futuro, não é? Aí teremos consequências, teremos sanções, teremos a aplicação da lei, não é? De forma geral, de maneira geral é assim que funciona. Não exatamente assim, mas de maneira geral, né? Essas são as características. Portanto, ela é imperativa, geral, impessoal, né? E regula apenas casos futuros. Né? Essa imperatividade porque a violação do preceito primário, né, acarreta a pena. A violação do preceito primário contido na norma, contido na lei, né? Por exemplo, né, legislação especial, ter em depósito, né, fornecer ainda que gratuitamente, o uso de entorpecentes, comercializar, vender, colocar. Então, essas são características de tráfico de entorpecente que se amoldam a esse preceito primário, portanto, haverá uma pena. Então, aquele que tem depósito para fins de comércio, será, obviamente, enquadrado no fato típico de tráfico de entorpecentes. Aquele que subtraiu coisa móvel alheia, como o caso de a subtração de um veículo que está parado na rua. Então, ele se amolda ao delito de furto. Artigo 155 do Código Penal. Ou aquele que subtrai coisa móvel alheia mediante grave ameaça, por exemplo, empunhando uma arma de fogo. Então, este vai cometer o delito do crime de roubo, do artigo 157 do Código Penal. O pessoal fala um 57, um 55, né? Eu estou aqui sendo mais, vamos dizer assim, mais polido, né? Artigo 157, 155 do Código Penal. Furto, roubo, tráfico. Então, se o agente se amolda, a esse preceito primário contido na norma, e aí eu falei de Código Penal e falei de legislação especial, ou no Código Penal ou na legislação especial. Então, se ele se amolda a esse conceito primário, então teremos aí a imperatividade da lei. Agir no sentido de punir, trazer a sanção para aquele que pratica o conceito primário contido no tipo penal, na norma penal, na lei penal. Né? Então, resumidamente, é isso. É impessoal, a lei penal ela é impessoal por não se referir a pessoas determinadas, como eu falei anteriormente. A lei não diz que se o fulano, eu ia falar o nome aqui, não pode falar, Por isso que o pessoal de cursinho fala Tício, Mévio, Caio, porque é os nomes que não são muito comuns. Mas se Tício comete um delito, de furto mediante arrombamento noturno, então Tício comete o furto qualificado do artigo 155 do Código Penal, que tem as penas previstas lá, do furto qualificado, de 2 a 8 anos, no Código Penal. E aí,
esta lei ela é imperativa e ela é impessoal, porque ela não é para Tício, mas se Tício cometeu, ele cai na lei e ele vai pagar. Mas pode ser Tício, pode ser Mévio, pode ser Caio, pode ser qualquer um que cometer a infração, e aí, né, ela sendo impessoal, porque ela não é feita para a pessoa, mas quem a praticar, quem se amoldar a essa conduta típica, ilícita, vai ter como pena aquelas descritas na lei, né? Lei, né, especial ou Código Penal. Se for um militar, Código Penal militar. Se for crimes contra a segurança nacional, lei de segurança nacional, né? O que mais que nós temos? Leis de imprensa, economia popular, tóxico, falência, alimentos, etc. Então temos não temos só o Código Penal, mas também temos uma legislação especial. Então, resumindo esse ponto, né, de lei penal e suas características. A lei penal, primeira coisa, é a única fonte do direito, a única fonte formal do direito penal é a lei. Primeira coisa é essa, né? É a única fonte. Né? Temos outras, mas essa é a única fonte do direito penal, a lei. Né? Ao contrário dos outros ramos, depois a gente vai fazer a diferenciação. Segundo aspecto que nós estamos a entender é que a lei ela é imperativa, geral, impessoal e exclusiva, né? Sendo que é imperativa porque quem estiver violando o preceito primário vai acarretar a pena para quem assim agir. Né? Falamos do aspecto geral, que é destinado a todos, né? Todos imputáveis, né? O aspecto impessoal, né, da impessoalidade, porque ela se destina a todas as pessoas, ela não se refere a uma pessoa determinada, mas qualquer pessoa, né? O que mais nós temos aí? E as questões de, vamos lá, para fechar, ela não se, vamos dizer assim, e ela é também exclusiva porque somente ela pode definir crimes e combinar sanções. Por que somente ela? Somente as leis penais. Lembrando que as leis penais, Código Penal e legislação especial penal, aquelas que têm, né, sanções penais. Tranquilo? Então, este é o ponto da lei penal e suas características. Segundo ponto, classificação das leis penais. Classificação das leis penais. As leis penais podem ser gerais ou especiais, que é o que nós acabamos de falar anteriormente. Né? São gerais as que vigem em todo o território. São gerais, né? Essas são as leis gerais. E especiais, as que vigem apenas em determinados segmentos dele, né? Seria lei especial aquela que cominasse sanção ao agente que desperdiçasse água na região do Nordeste do país. Um exemplo de legislação especial, né, comparando a legislação geral. Olha só, pessoal, no primeiro conceito anterior, falando de lei, nós temos Código Penal, né, e temos legislações especiais. Né? Então, temos Código Penal e leis especiais. Agora, eu não estou falando de Código Penal e leis especiais. Estou falando de que as leis podem ser gerais, e aí eu tenho uma lei que atua em toda a federação, como o Código Penal e as legislações especiais que atuam em toda a federação, de forma geral e irrestrita para todo brasileiro. Mas temos também aqui, nessa classificação de gerais e especiais, leis especiais para determinada região. Né? E aí foi dado pelo autor o exemplo de que se há desperdício de água no Nordeste, poderia naquele local, naquela região, haver uma legislação especial restrita àquele território, né, que diz que se houver um desperdício de água, né, será o crime de desperdício de água com a sanção tal, etc, etc. Então, dentro dessa classificação de geral e especial, temos essa distinção.
que se faz pelo artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, né? Só para fundamentar a tese, a teoria, para não dizer que não foi chutado ao léu essa questão da classificação da lei penal. Então, resumindo, né, e voltando, né, à questão. Então, dentro... Ela não... Oi, boa noite, Iria. Pois não? Caiu o áudio? Então, vou continuar. Então, olha só. Então, dentro do conceito anterior de lei penal, falamos das características, né? E fizemos a distinção, né? De que a lei é a única fonte do direito formal e falamos que tem o Código Penal e legislação especial no conceito anterior. E falei das características dela. Agora, na classificação da lei penal, classificando a lei penal, olha só, eu falo de leis gerais e leis especiais, sendo que a lei geral não é o Código Penal e as leis especiais não são as legislações especiais penais. Não é isso que eu estou dizendo agora. Agora, na classificação, eu digo que existem leis gerais e especiais, sendo as gerais aquelas que atuam em toda a federação. Dentro de todo o território brasileiro, eu tenho as leis gerais, o café. Dentro de todo o território brasileiro, eu tenho as leis gerais, que atuam em todo o território brasileiro, que vai incidir em cima de todos os brasileiros. Leis gerais. Quais são essas leis gerais? O próprio Código Penal, legislação de entorpecentes, legislação de segurança nacional, Maria da Penha, né? São legislações que têm classificação geral, de incidência geral. E eu tenho algumas leis especiais que vão incidir especificamente em determinadas áreas, né? Feitas só para determinado município, só para determinado local, só para determinada área. E aí o autor dá esse exemplo aqui, né? De que se o agente desperdiçar água no Nordeste, não tem essa lei, tá? É só um exemplo. Se ele desperdiçar água no Nordeste, e aí que seria feita uma legislação específica aplicando uma pena naquela região para esse